Tu consegue deixar a tela que nem... Tu tá me ouvindo? Sim, tô. Tu consegue deixar a tela que nem tu faz nos vídeos do YouTube? Que fica o conteúdo aqui e eu do outro lado? O Zoom tá botando a gravação já automático, sua câmera vai ficar aqui em cima, não vai atrapalhar o conteúdo, não. Ah, entendi. Aí é o Mas... seguinte, só dar boas-vindas aí, o pessoal já entrou, os alunos do Start, os Masters, que hoje está liberado para todo mundo. A aula hoje vai ser um pouco diferente, o Arlindo vai dar uma apresentação para vocês sobre o fluxo de caixa descontado, passando pelas premissas, o que é o valuation, o processo de você achar o valor justo de uma empresa, vai passar tudo detalhadinho para vocês, e aí no final a gente volta aqui para responder as dúvidas. Então quem vai dar aula hoje é o Arlindo, que é coordenador aí do TC School, contador, e vai ter muita propriedade para falar com vocês sobre o fluxo de caixa descontado. Lembrando que essa aula vai ficar gravada lá para os alunos do Start depois. Então, vou passar a palavra aí para o Arlindo se apresentar. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixando aqui no QA, que é a caixinha aqui embaixo, e no final da live a gente responde todo mundo. Boa. Então, a gente já começa ou dá mais algum minutinho? Pode começar. Pode Pode ir, começar. né? Boa. Fala, pessoal. Então, meu nome é Arlindo Souza, para quem não me conhece, sou coordenador educacional aqui do TC. Trabalho com... André trabalha comigo e o Felipe é o diretor educacional, né? Essa aula aí, ela faz parte do nosso querido TC Start, nosso produto aí de entrada, e eu vi essa necessidade de ter uma aula aí para toda a plataforma sobre valuation, análise fundamentalista e fluxo caixa descontado. A gente decidiu fazer essa aula aí aberta, então, para toda a plataforma, né? Para os masters também, mas todas as quintas-feiras a gente faz essa aula aí para o TC Start, né? Com muito conteúdo sobre mercado financeiro e finanças gerais. Então, hoje a gente vai conversar aqui um pouco sobre o fluxo de caixa descontado e sobre valuation em si, né? Falar sobre premissas, o que é avaliar e precificar, como é que eu estabeleço premissas plausíveis para uma empresa, quando eu vejo uma avaliação, se aquilo tem sentido ou não, o cara está dizendo que uma ação vale 30, será que vale 30 mesmo? Então, vai ser uma coisa muito mais reflexiva, tá? Não, vocês não vão sair daqui sabendo fazer um fluxo de caixa descontado. Ele vai exigir um pouquinho mais de estudo de vocês, para quem se interessar, obviamente. Mas vocês vão sair sabendo como um fluxo de caixa descontado é estimado e aí poder fazer as críticas necessárias aí às premissas de quem vocês estão consumindo aquele relatório, por exemplo. O nosso disclaimer padrão, né? Eu devo falar aqui pelo menos um ativo, mas vocês não devem levar como recomendação. A gente está fazendo aqui uma simples exposição educacional. Então, por favor, não levem isso como recomendação de investimentos. E só lembrando mais uma vez, a turma aí do Start, todas as quintas-feiras, nesse horário, às 18 horas, a gente tem uma live. Essas lives elas ficam gravadas para vocês assistirem depois, então se não puder assistir no horário, o legal é que você assista ao vivo, para você interagir ali com quem está dando aula, tirar suas dúvidas. Tem relatórios semanais aí com resumo de mercado, para você acompanhar tudo. E também a gente faz um compilado mensal com as principais recomendações ali daquele mês. Então, quem são as empresas ali que as casas de análise estão recomendando para você julgar aí se vale a pena ou não adicionar alguma ação daquela na sua carteira. Então, tem bastante conteúdo aí semanal para o TC Start. Então, por favor, acompanhe, que é de grande valia. Muita parte do conteúdo aí feita pelo André. Então, vamos lá. Sem mais delongas, o que é que eu vou falar aqui brevemente com vocês, né? Obviamente, eu vou me apresentar um pouquinho mais de detalhe, para vocês saberem quem é que está falando com vocês. Vou falar um pouquinho sobre filosofias de investimentos. Vim dar uma aula de fluxo caixa descontado, que esse cara vai falar de filosofia de investimento. O que é isso? A gente vai ver o que é. Vou falar um pouquinho sobre modelos de valuation e como isso serve de ferramenta para um investidor de valor, um cara fundamentalista. A gente vai ver um modelo de fluxo de caixa descontado na prática.
de uma empresa da Bolsa que foi estimado por mim. A gente vai ver algumas reflexões, tá, para investidores, vamos ver que nenhum modelo é perfeito, algumas premissas que a gente deve tomar alguns cuidados, independente do modelo, independente da empresa. E, naturalmente, ao final, eu abro aqui para tirar dúvidas, se vocês quiserem fazer alguma crítica, quiser fazer algum comentário, a gente deixa aberto também. Se forem tendo alguma dúvida durante o conteúdo, eu peço que vocês mandem lá no QIA, e aí o André, no final, me passa, vai batendo aqui comigo o compilado para a gente deixar tudo para o final. Bom, então, falei, eu sou Arlindo, coordenador educacional, eu sou mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu trabalhei como professor lá na UFRN, professor pesquisador. Tem algumas pesquisas voltadas para a contabilidade e mercado de capitais, publicadas em periódicos e eventos nacionais. Gosto muito dessa área de valuation, estudo ela desde 2015. Já fui analista de contabilidade de uma grande empresa aí, SA, do ramo de distribuição de combustíveis. Então, é uma área que eu gosto bastante, toda essa área de finanças corporativas e avaliação de empresas e contabilidade em si, são as áreas aí que eu estudo já há bastante tempo e devo continuar estudando aí por muito tempo, pois é uma coisa que eu gosto muito. Bom, então vamos lá. Antes de falar de fluxo de caixa descontado em si, eu separei aí um pouquinho, acho que está aparecendo aqui em cima. Deixa eu colocar coisa arrastada. Eu coloquei aí alguns itens sobre filosofias de investimento. E aí uma indagação, qual é a sua? Qual é a sua filosofia de investimento? E por que que eu trouxe isso para essa aula? Olha, vocês vão ver que existem diversos modelos de avaliação de empresas, isso para o investidor fundamentalista. Para o investidor técnico, existem diversas formas dele analisar lá o fluxo, análise técnica, etc. Isso não é minha praia. Para o investidor de fluxo, tem o que ele deve olhar lá do fluxo para ele definir se uma operação é vantajosa ou não para ele naquele momento. Para um fundo de private equity, por exemplo, tem um checklist, por exemplo, de uma empresa que ele vai investir para vender lá na frente e realizar um lucro. Então, tudo isso, para cada cara desse, existe uma filosofia de investimento diferente. Então, veja só, todos esses caras aí que eu coloquei, eles dão um bom suporte aí para nós investidores fundamentalistas. Então, Damodar Aran, Philip Fisher, Howard Marks, Graham, etc. E por que que eu coloquei isso daí? Não adianta você cair em estudos sobre avaliação de empresas, sobre análise técnica, seja o que for, se você não estabelecer a sua filosofia de investimentos, ou seja, a forma de se investir que se adeque ao seu perfil de investidor. Então, eu, Arlindo, por exemplo, adotei análise fundamentalista e valuation como minha filosofia de investimento. Eu compro ações para mantê-las na minha carteira durante um longo período de tempo, desde que o fundamento me aponte aí que eu devo manter aquelas ações. Então, essa é a minha filosofia de investimento. Isso vem antes de qualquer modelo de avaliação que eu venha comentar aqui, tá? Porque não adianta você estudar bastante e fazer modelagem de empresas se, sei lá, tem algum movimento atípico no mercado, você se assusta e já vende, se você não tem um bom arcabouço teórico aí que suporte essas oscilações aí de curto prazo. Então, filosofias de investimento é nesse sentido de você escolher o que é melhor para você e, a partir daí, tocar a tua jornada como investidor. Também a gente tem o conceito de ativo, né? O que é um ativo? O ativo é tudo aquilo que se tem expectativa de que gere benefícios econômicos futuros. Então, essa é, inclusive, a definição, o conceito de ativo, lá pela estrutura conceitual da contabilidade.
Tudo que tem expectativa de geração de benefício futuro é caracterizado como ativo. E as empresas que a gente compra as ações são os ativos por isso. Para o investidor fundamentalista, ele não compra uma ação esperando que ela suba 5%, 10% em alguns minutos e ele já venda. Ele quer comprar porque ele tem uma tese de investimento, ele vai acompanhar essa tese, ele acha que está barato e assim sucessivamente. E aí, naturalmente, para medir essa geração de benefícios futuros, a gente tem aí a avaliação como uma ferramenta né, para ajudar esse investidor de valor. E uma coisa bastante interessante que algumas pessoas confundem é que valoração ou avaliação, valuation, etc., é diferente de precificação, tá? Então, sei lá, você está estudando lá para tirar o CNPI, CGA, etc., e você vai estudar a precificação de títulos de renda fixa. Então, você vê que a precificação não tem muita debate de premissa ali, usei uma taxa de crescimento X, Y, Z, essa premissa ela é plausível, não é? Não tem muito isso. Você, sei lá, precifica o título na curva e deu lá o preço, um abraço. Aquele é o preço teórico, acabou. E a avaliação ela tem um grau de subjetividade muito maior, né? Porque você não você está valorando um organismo vivo que é uma empresa. Então, a empresa, de um trimestre para outro, pode mudar muita coisa e pode mudar muitas premissas que você precisa acompanhar e sempre estar atualizando sua avaliação. Sua avaliação, ela sempre ela está exposta aí a alguém chegar e questionar as suas premissas e dizer que aquilo não é o mais adequado e assim a gente vai levando a esse debate. E nesse sentido, os modelos de valuation, né, a gente não tem só o fluxo de caixa descontado, eu vou falar aqui dele, mas tem uma gama de modelos aí que podem ser utilizados como ferramentas para esse investidor de valor, beleza? A avaliação, como eu falei, ela é muito subjetiva, a gente está fazendo apenas estimativas, tá, pessoal? Não quer dizer que aquilo dali vai se concretizar exatamente como eu previ e de um trimestre para o outro não vai mudar nada, aquela taxa de desconto, de crescimento que eu estou usando é ela e acabou, não tem mais o que falar, o que fazer. Como eu falei, a empresa é um organismo vivo, então as coisas mudam de um trimestre para o outro e a gente tem que se adaptar a isso, sempre refazer as nossas estimativas e acompanhar a tese de investimento para saber se aquilo está se concretizando ou não. Bom, então, para começar essa nossa aula, eu trago aqui dois conceitos que eu costumo trazer bastante lá na plataforma, nas minhas trade ideas, se vocês quiserem, por curiosidade, quiserem dar uma olhada depois, que é essa diferença entre preço e valor. O preço é fácil. Olha o preço em tela, PETR4, está lá R$21, por exemplo. Aquilo é preço. Para eu comprar um lote de ações da Petrobras, eu vou ter que pagar aquele preço que está lá na minha tela. E esse preço aí vai oscilar, obviamente, diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo. E valor é aquilo que eu falei que se adequa ali naquele conceito de ativo, que é a expectativa de geração de benefício futuro, ou de geração de caixa futuro. Então, todo ativo, se ele atende àquele conceito de ativo, que é gerar benefícios futuros, se isso é verdadeiro, todo ativo possui um valor intrínseco. E esse valor intrínseco, ele é estimável. Ele é estimável a partir dos modelos de avaliação que nós usamos. No nosso caso aqui, o fluxo de caixa descontado. Então, eu não coloquei aqui, mas tem aquela velha máxima do Buffett, que é preço que você paga, valor que você leva. Aquelas frases feitas dele que o pessoal gosta de compartilhar. Mas é mais ou menos nesse sentido. E por que isso é importante a gente começar por aqui e já deixar isso bem, bem claro, né? Eu sempre vou querer, como investidor fundamentalista, pagar por um ativo um preço abaixo do seu valor intrínseco. Então, eu estimo que a ação vale 30
mas ela está cotada R$10. Opa, então tem um belo upside aqui, tem uma boa margem de segurança para mim. Então, esse ativo aí eu vou colocá-lo na minha carteira e vou acompanhar aí as entregas da empresa trimestre a trimestre, fato relevante é fato relevante, e ver se isso está se concretizando, se a minha tese de investimentos, de fato, ela está válida. E isso também dá muita segurança em momentos de caos no mercado. Para o caos chegar no mercado é só questão de tempo, tá, pessoal? Você está lá tranquilo e, não sei, algum político tweetou alguma besteira, Estados Unidos impôs tarifas na China, diversas variáveis aí que não estão sob o nosso controle e que o mercado vai estressar aí no curto prazo. Eu vou utilizar esses estresses de mercado para me beneficiar e não para fazer parte disso, ficar comprando e vendendo feito um louco. Eu vou sempre querer essa distância aqui entre valor e preço e sempre querer pagar mais baixo. Então, se eu sei que o valor do ativo, estimei ele com o mínimo de cuidado e, sei lá, sai uma notícia aí de algum ativo e eu vou poder julgar, pô, mas isso aqui não altera a minha tese de investimento. Não é porque o Banco Central aumentou 0,75 a Selic que eu vou agora vender todas as minhas ações, porque isso não altera a tese. Então, sigo comprado, vou aumentando posição e vida que segue. Então, isso vai te dar uma boa segurança para que você não faça bobagens em momentos de pânico, tá? Aproveite o caos para você sempre pagar barato. Quanto mais barato você compra, você adquire o ativo, maior é a sua taxa interna de retorno. Isso vale tanto para renda fixa quanto para renda variável, tá, pessoal? Então, preço e valor, o fundamentalista tem que estar com isso muito bem colocado aí na sua cabeça para que não faça besteiras aí em momentos de caos no mercado. Pô, aí veja só, nesse sentido, a gente tem a definição de valor, a definição de ativo que eu coloquei lá para vocês. E para se chegar no valor intrínseco daquele ativo, né? Se todo ativo ele tem um valor intrínseco e isso é mensurável de alguma forma, eu tenho aí uma ampla literatura de avaliação de ativos, pelo que eu lembre, começa lá em Graham, em Security Analysis, lá na década de 30, e vem evoluindo aí com o tempo, né? As nossas métricas de valor que vão nos dar suporte para achar esse valor intrínseco. Então, a gente tem aí uma gama de modelos, eu até construindo aí essa aula, pensei, pô, o pessoal não vai entender nada aqui, e meio que o intuito é esse, não é entender mesmo, é mais bagunçar para a gente pensar aqui em algumas coisas. Então, beleza, eu tenho aí 9 modelos de valuation. Qual modelo eu adoto para a minha avaliação? Então, por exemplo, eu vou usar lucros residuais. Qual é a premissa do modelo? Quais são as premissas do ativo que eu estou avaliando? Será que elas casam e, de fato, eu posso usar esse modelo? Não, eu vou usar o Price to Book ROI, vou estimar o Price to Book justo da ação como a função dos ROIs futuros estimados e do crescimento do patrimônio líquido. Não, essa ação aqui eu vou estimar ela pelo valor presente dos dividendos esperados, é o modelo de Gordon. Vou utilizar o Abnormal Earnings Growth, que é um modelinho lá do James Olson, que estima o valor da ação como o valor presente lá dos lucros por ação ajustados ao crescimento. Posso utilizar a taxa interna de retorno dos ativos existentes, que é o CFROI, que você pode também utilizá-lo tanto para ver o retorno do ativo, como para estimar o valor intrínseco da empresa. Aqui a formulinha do Benjamin Graham, bem antiga, que estima, ele coloca aí uns limites de relação lucro por ação e valor patrimonial, mas é uma coisa já que está bem defasada. Tem múltiplo justo, então tem bastante ferramenta. Qual que eu vou escolher? Então é isso que a gente vai discutir aqui. Mas, naturalmente, a gente vai focar aqui no fluxo de caixa descontado, o DCF,
que estima o valor do ativo como a sua capacidade de gerar caixa no futuro, né? Então, a gente vai ver aqui o que é essa geração de caixa, o que é período explícito de projeção, o que é perpetuidade, como é que eu faço essas mensurações aqui. Então, modelo tem muito. Qual que eu escolho? Bom, cara, escolhe o que primeiro você tem que entender o modelo, tem que estudar ele, obviamente. Há um parênteses aqui também, pessoal, todo esse material aqui vocês encontram lá no site do TC School, lá na categoria de análise fundamentalista, está tudo disponível para vocês estudarem. Eu peço sempre para os autores utilizarem empresas da Bolsa, fazem uma avaliação ali na prática, e sempre que tiver algum material, deixa lá disponível para que o leitor possa baixar e fazer o estudo dele com mais calma, beleza? Então, naturalmente, a gente vai focar aqui no modelo do fluxo de caixa descontado, mas era só para mostrar que existem diversos outros aí que vocês podem também utilizar para a valoração de ativos. Então, ainda nesse debate aí de qual modelo escolher, primeiro, isso esse debate não é só em avaliação em si, mas seja qual modelo for, se tiver aí algum universitário ou quem esteja fazendo pós-graduação e gosta aí dessa área de pesquisa empírica, quantitativa, o modelo ele é uma tentativa de representar a realidade. Então, você tem lá, eu quero explicar um determinado fenômeno e eu vou precisar de um modelo matemático para isso. Então, o modelo ele vai tentar explicar a realidade, nunca ele vai conseguir explicar tudo, né? Você vai estudar precificação de opções e vai estudar lá pelo Black-Scholes. Isso não quer dizer que o valor que sair lá no modelo Black-Scholes vai ser o preço que está em tela da opção naquele momento. Então, o modelo é apenas uma tentativa de explicar a realidade, seja o modelo qual for, beleza? Então, como eu vinha falando aqui com vocês, qual o melhor modelo se adapta às premissas do ativo que eu estou avaliando? Então, por exemplo, eu vou usar um modelo que depende do lucro contábil. Então, por exemplo, a Normal Earnings Growth, aquele modelo de crescimento de lucros, lucros residuais, talvez eu possa usar um preço-lucro justo, não sei. Se o lucro for uma boa proxy para o valor, talvez um modelo desse seja interessante. E o que eu quero dizer aqui com lucro ser boa proxy para valor? Se a empresa não está tão alavancada, se de fato ela já está na maturidade, então o lucro e o fluxo de caixa ali já estão conversando bem, não tem muita discrepância entre um e outro, talvez ele seja uma boa proxy para valor, sim. A empresa ela tem data para fechar as portas? Pô, como é que eu vou estimar um fluxo de caixa descontado de 10 anos para uma empresa que pretende fechar as portas daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, 10 meses, por exemplo? Não tem sentido nenhum. Então, a premissa do fluxo de caixa descontado é que a empresa vai se manter ali durante a perpetuidade. Eu vou comentar mais o que é perpetuidade lá na frente. Então, não tem sentido um modelo desse. Talvez um modelo com abordagem de balanço em si seja o mais adequado. Então, ver o que é que tem de ativo, se eu realizar todos esses ativos, eu pago os meus passivos e o que sobra seja distribuído entre os acionistas. Talvez, nesse caso, seja uma boa alternativa valorar a empresa ao seu valor contábil. Não sei. Essa empresa está em turnaround? Pô, se ela está em turnaround, o resultado atual não vai dizer muita coisa sobre o resultado futuro se o turnaround, de fato, for feito, né, foi entregue da maneira em que se deseja. Então, talvez eu tenha que fazer adaptações nos modelos também. Posso usar aí, sei lá, talvez opções reais da vida para fazer essa avaliação. Há uma coisa que eu vejo alguns problemas, inclusive em relatórios de analistas certificados, conceitos contábeis básicos que não são levados em conta na avaliação. Então, a gente fala muito em TC School, meramente contábil, tem efeito caixa, não tem efeito caixa, todos esses itens, eles têm muita influência na avaliação de empresas, na avaliação de ativos,
E tudo isso tem que se tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa para que a gente não erre, beleza? Bom, então, veja só, para todos os... André, se eu ficar aqui, atrapalha o que o pessoal está vendo? Ele consegue ler aqui? Se puder me responder. Oi, oi, oi. Tá mutado aqui, desculpa. Tá dando para ver tudo sim, tudo certo. Dá, né? Então, vou deixar minha tela aqui, não vou mexer na tela. Bom, galera, todos os modelos, em tese, ele vai precisar de uma taxa de desconto, beleza? Por quê? Quando eu falei lá do conceito de ativo, ele é um item que vai me gerar benefício econômico futuro. Só que se você volta lá para a matemática financeira básica, eu não posso simplesmente somar R$ 100 hoje com R$ 100 de T mais 1, de T mais 2, T mais 3, de datas futuras. Eu tenho que trazer isso a valor presente. Então, eu vou adicionar mais uma informação naquele conceito de ativo. O conceito de ativo é um item que tem a capacidade de gerar benefícios econômicos futuros, descontados a uma taxa que reflita o risco associado a esse ativo. Beleza? Por que esse conceito é importante? No processo de valoração, eu vou precisar estimar essa taxa de desconto. Essa taxa de desconto vai refletir o risco desse ativo. Quanto maior a taxa, maior o risco percebido. E aí eu vou utilizar isso para trazer aqueles valores lá a valor presente. Beleza? Então, você tem algumas teorias de finanças aí que quem tiver mais curiosidade pode pesquisar depois, teoria do peak order, trade-off, etc. Mas, basicamente, você tem duas formas das empresas se financiarem, né? Então, pensa lá no lado do passivo, você tem basicamente capital de terceiros e capital próprio. Capital de terceiros, vou resumir aqui, é basicamente a dívida bancária da empresa, então, debêntures, parcelamento de tributos, tudo isso gera encargo financeiro, que são os juros. E a gente tem o segundo aí na nossa colocação, que seria o custo do capital dos acionistas, ou seja, o nosso custo de capital. Arlindo pegou o dinheirinho dele e colocou na Petrobras. Então, Petrobras, eu espero que você remunere minimamente o meu capital, beleza? Então, algumas características bem rápidas aí quanto a cada custo de capital empregado. No custo de capital terceiros, eu tenho o benefício fiscal da dedutibilidade dos juros, lá das dívidas. O que é isso? Resumindo aqui, bem rápido. Quando a empresa paga juros sobre empréstimo, ela tem um ganho lá no seu imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, porque isso reduz a base de cálculo. Então, no custo de capital terceiros, eu tenho esse ganho aí dos juros. E lá no custo do acionista, isso nada mais é do que o custo de oportunidade daquele capital do cara que está aplicando o seu recurso naquela empresa. Tudo bem, então como é que eu mensuro cada custo? Aí eu tenho uma caixa de ferramentas aí também para fazer a mensuração. Então, eu posso fazer a mensuração do custo de capital terceiros simplesmente pela relação entre despesa financeira, que é o encargo lá dos empréstimos, sobre o saldo de empréstimos, e deixar isso líquido de imposto de renda e contribuição social. Isso aqui vai me dar uma taxa, e essa taxa aí pode ser utilizada como um custo de capital de terceiros. Uma outra forma também, nada mais é do que fazer a média ponderada de todos os empréstimos bancários que a empresa tem. Então, por exemplo, a empresa tem empréstimo com Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Itaú cobra uma taxa X, Bradesco Y e o outro banco Z. Qual é a média ponderada de acordo com o peso, fazendo isso líquido de imposto de renda e contribuição social? Isso aí também vai me dar uma taxa que deve ser parecida com essa primeira forma aí. Qual é a forma certa? Cara, premissa. Qual é a premissa que mais se adequa na sua avaliação? Então,
essa é a mais correta, entre aspas. Não existe aqui certo e errado, existe premissa plausível ou não, beleza? Então, inclusive eu publiquei uma thread recente lá no meu Twitter sobre essa forma de cálculo. Tem alguns itens aqui que podem enviesar essa conta. Se vocês tiverem curiosidade, vão lá no meu Twitter, Nonato Arlindo, e deem uma olhada lá que tem essa discussão aí. Bom, beleza. Isso para mensurar o custo do terceiro, que é o custo da dívida. Isso é relativamente simples, entre aspas. Poderia aqui usar também rating de crédito e ver qual que é o rating lá da empresa e ver qual que é a taxa que eu deveria utilizar, mas não vou entrar nesse critério também. A gente também precisa mensurar o custo de capital dos acionistas. E aí, na literatura de finanças, a gente tem alguns modelos que foram desenvolvidos aí no decorrer dos anos, que buscam meio que fazer essa padronização do retorno esperado pelo acionista. Então, a gente tem aí um modelo bastante utilizado, que é o CAPM, modelo de precificação de ativos. O que é que esse cara está dizendo? Ele está me dizendo que o retorno esperado por mim, acionista, é igual a um RF, que é uma taxa livre de risco, mais um beta vezes retorno de mercado menos taxa livre de risco. Isso aqui é um prêmio de mercado ajustado a um beta, que é uma proxy de risco da empresa. Então, só para vocês entenderem aqui também bem rápido, esse beta aqui ele vai gerar ali em torno de 1, mas ele quer dizer o seguinte, olha, quando o mercado sobe 10%, a empresa sobe 11%. Então, o beta ali é de 1,1. E quando a empresa cai 10, quando o mercado cai 10, a empresa cai 11. Então, esse betazinho, ele mede esse grau de inclinação aí entre os retornos do mercado e os retornos da ação. É uma proxy para risco, mas risco não é volatilidade, é ou não é? Não vou entrar também nesse quesito aqui, porque não vai dar tempo. E a gente também tem o modelo APM, ou APT, que é um modelo de precificação por arbitragem, que considera fatores de risco na mensuração do retorno esperado pelo acionista. Então, retorno do acionista vai ser igual a uma taxa de juros livre de risco, mais diversos betas ajustados à taxa livre de risco, menos fatores de risco. Então, fatores de risco, por exemplo, aí você vai ter PIB, inflação, outros fatores aí, tamanho da empresa, fatores de risco que o analista pode elencar e ver qual que é o fator de risco que é significante para explicar o retorno daquele ativo. Então, passando aqui por cima do custo de capital, a gente tem esses modelos. Eu, Arlindo, uso o CAPM para a mensuração do meu custo de capital, com uma certa discricionariedade, tá, pessoal? Algum ajuste aqui ou ali a gente sempre não tem nenhum problema em fazer, não precisa seguir as coisas à risca, a gente vai ver que tudo é necessário adaptar. Beleza, se eu tenho o custo de capital de terceiros e custo de capital próprio, e eu tenho taxas de cada um, agora eu vou fazer a ponderação desses custos. E essa ponderação vai me resultar na taxa de desconto que eu vou utilizar nos meus ativos, que é o nosso famoso WACC ou WACC, como vocês queiram chamar. Então, essa taxa é a ponderação do market cap, que é o valor de mercado, valor de PL a valor de mercado, sobre a soma dos dois, tanto de dívida quanto do market cap, vezes o custo do capital próprio, mais o valor de mercado da dívida, sobre o total de dívida e valor de mercado, vezes o custo de capital de terceiros. Veja que aqui eu estou utilizando valores de mercado, então não utilizar valores contábeis, eu coloquei aqui, também não vou ter muito tempo para explicar por quê. Leiam esse artigo aqui, A Temerária Utilização do WACC, do professor Eliseu Martins, beleza? Aqui cabe uma reflexão bem rápida. Olha, se o CAI ele é mais barato, o custo de capital de terceiros, por que a empresa não se financia, então, somente com dívida? E aumenta a dívida, se o custo dela é menor? É simples. Se a empresa é muito endividada, o que vai acontecer com o custo de capital próprio? Esse beta aqui, ele tende a ser maior. Então, o risco da empresa percebido vai ser maior, eu vou exigir um prêmio adicional por esse risco.
e até mesmo no próprio custo de capital terceiros, quando a empresa for fazer novas captações de empréstimos com outros bancos, eles vão ver aquele grau de alavancagem, cara, esse aqui não está legal, não. Eu vou exigir um prêmio maior. Então, seria esse um dos motivos aí que as empresas não fariam essa... se financiariam apenas por dívida. Então, a gente... terminando essa parte aí do custo de capital, como é que a gente mensura aí os fluxos de caixa da empresa? Então, basicamente, você vai ter as contas aí da DRE, que são receitas, custos, chegando ali no lucro bruto, tirando as despesas operacionais, a gente chega no lucro operacional líquido, que é o nosso famoso NOPAT, ou NOPAT. A gente extrai essas informações das demonstrações do resultado, da DRE. Se eu somo esse NOPAT com a depreciação e amortização, que é uma depreciação não caixa naquele período, então eu acho aí uma estimativa minimamente razoável do fluxo de caixa operacional da empresa, ou seja, quanto ela gerou de caixa com a sua operação, beleza? Essa depreciação e amortização você pode pegar lá no DFC da empresa, se ela fizer pelo método indireto, isso aí é fácil de você pegar. Beleza, eu tenho esse fluxo de caixa operacional, só que eu preciso reinvestir na minha operação para manter a empresa competitiva. Então, eu preciso gastar com CAPEX, preciso gastar com necessidade de capital de giro. Então, de alguma forma, eu vou precisar estimar aí, investimentos da empresa de acordo com o ciclo de vida, se a empresa está fazendo muita expansão. Eu estou avaliando a PETS. Pô, será que a PETS vai ter muito CAPEX? Cara, os caras planejam abrir aí na faixa de 30 lojas por ano. Então, eles têm um CAPEX bem relevante, sim. Então, o CAPEX de expansão deles, no teu valuation, vai ter que ser relevante para atender essa premissa. Se você não estima um CAPEX seguindo essa premissa de sustentar o crescimento, a tua avaliação não vai fazer muito sentido. Você vai chegar lá no valor, que vai chegar, obviamente, mas se isso faz sentido é outra história. E da mesma forma, eu também preciso de necessidade de investimento em giro. Se a minha empresa fica maior, vou ter que agora... Eu não vendi a prazo, vou passar a vender a prazo para ser mais ser mais concorrente, né? O meu concorrente dá um prazo de 5 dias, eu agora vou dar prazo de 30. Só que esse prazo de 30 você tem que financiar o seu cliente. Se você está financiando ele, você vai precisar de mais capital de giro. Então, isso aí também deve entrar na avaliação. Ô, Arlindo, chegou uma conta aqui no chat, uma pergunta, Oi. na verdade. Chegou uma pergunta no chat, como é exatamente do momento que a gente está conversando, se você puder responder, ele perguntou o seguinte: saldo médio de empréstimos seria empréstimos de 2019 mais empréstimos de 2020 dividido por 2? É a pergunta aí do Moisés. Moisés, se você sempre como o empréstimo ele é uma conta patrimonial, ela é uma conta cumulativa, né? Então vai ser sempre o teu último saldo de empréstimo. Se você está avaliando a empresa utilizando o balanço de 2020, então sim, seria uma proxy ali 2019. Poderia utilizar nesse sentido. Beleza? E lembrando, pessoal, deixem as perguntas aqui no Q&A, que no final da apresentação a gente responde todos vocês. O Moisés mandou mais uma pergunta aqui, perguntando se você poderia detalhar mais sobre o prêmio de risco do CAPM. O retorno do mercado RM seria o Ibovespa ou outro índice que se relacione melhor com o ativo? Boa, perfeito. Então, deixa eu voltar aqui rapidão. RM, retorno de mercado, menos RF. Isso aqui é um prêmio de risco. O que quer dizer isso? Olha, o mercado dá um retorno médio de 9%, mas a taxa livre de risco que eu consigo é de 7%. 9 menos 7 é o prêmio, então os 2%. Ajustado a esse beta, vai dar aí o CAPM da empresa. Mas, Alindo, qual que é a proxy que eu uso para retorno de mercado? Olha, você vai usar a Ibovespa? Beleza, pode usar. É uma proxy. É a melhor? Poxa, aí é outra discussão. Então, vamos lá. Você pegar a composição do Ibovespa, você vai ter, se eu tirar Vale, Petrobras, Itaú, mais uma ou duas aí, você já pega uma parte bem relevante do índice. Isso é um problema?
Pode ser que seja. Se for, se você vir que isso vai atrapalhar a tua premissa e, de fato, aquilo não faz muito sentido, cara, usa outro índice para o teu retorno de mercado. Então, é uma alternativa você utilizar, por exemplo, o IBRX. IBRX 50, por exemplo. Não vou lembrar de cabeça aqui a composição dele, mas ele deve ser mais diversificado pelo IBOV. E, já que tocou no assunto, um parênteses aqui que eu faço, cuidado se você estiver avaliando empresas que tenham muita relevância nessa proxy de retorno de mercado. Por exemplo, se você estiver avaliando a Vale e você botar ela nessa conta do CAPM e fizer Vale contra IBOV, econometricamente isso não faz muito sentido, porque o retorno da Vale vai estar dos dois lados da equação. Isso a gente chama lá em econometria de endogenia. Então, o retorno da Vale está se autoexplicando. Isso não tem muito sentido prático. A Petrobras, mesma coisa. Se você usar Petrobras e IBOV, isso vai dar problema, vai dar esse tipo de problema dela se autoexplicar e não vai fazer muito sentido. Talvez seja melhor você utilizar como uma outra proxy, beleza? Mas foi Moisés, né? Se eu errar, me desculpe. Moisés, se tudo que eu estou falando aqui são premissas, todas elas são adaptáveis e você pode fazer o ajuste que você julgar necessário, tá? Taxa livre de risco, eu vou usar o quê? Vou usar título americano? Beleza, use título americano, é o ativo que mais atende esse conceito de livre de risco. Mas você está utilizando a taxa em dólar, então você vai ter que fazer a conversão para real. Se você utilizou o título americano, não tá nessa conta aí o custo de você investir num país emergente como o Brasil. Então, você tem que adicionar ainda um prêmio de risco país. Aí você vai pegar lá o custo dos títulos soberanos brasileiros e ver qual é o prêmio que se paga em relação aos títulos americanos e adicionar isso. Então, tudo aqui são premissas, são detalhes que você vai ajustar. Cuidado apenas para você não sempre querer ser muito detalhista em tudo, porque a avaliação ela vai virar um monstro e vai perder a simplicidade. Eu acho que não é o objetivo, beleza? Mas deixo aí essas reflexões sobre a taxa de retorno de mercado. Espero que tenha sanado a dúvida. Se não sanei, fala no QI novamente, por favor. Bom, então isso aqui eu já expliquei, né? A alavancagem e como a gente chega no WACC. Expliquei também um pouquinho aqui sobre ciclo de vida e como é que a gente acha o fluxo de caixa livre da empresa para utilizar isso daqui como proxy para geração de caixa futura e assim trazer isso a valor presente. Tem uma variável muito sensível na avaliação, que é o crescimento. Essa variável ela precisa ser estimada com bastante cuidado, tá? Porque é taxa de desconto em matemática financeira tem bastante sensibilidade sobre o resultado final, então tomem cuidado nisso. O que é que eu levo em consideração quando eu estimo uma taxa de crescimento? Qual que é o ciclo de vida da empresa? Posso dividir o ciclo de vida em 3. Ela está em crescimento? Não, já está em maturidade? Não, está em declínio? São basicamente esses 3 e uso eles para estimar a taxa de crescimento. Beleza, mas métricas para estimar crescimento. Posso usar uma taxa de crescimento composta, que é o CAGR. Posso estimar o crescimento pela qualidade do reinvestimento que a empresa faz, ou seja, a empresa reinveste 80% do resultado operacional e tem um ROIC de 10%, 15%. É uma premissa plausível assumir que o crescimento sustentável esperado é um produto do quanto eu reinvisto e qual é a qualidade desse reinvestimento medida pelo ROIC. Então, talvez não, né? É uma forma aí de você utilizar como proxy para crescimento. Então, os modelos de valuation, ou pelo menos a maioria deles, você pode atribuir fases, né? Então, eu vou dividir aqui em estágios. Estágio de alto crescimento,
um estágio de estabilização desse crescimento e um estágio de perpetuidade, né? Que seria o último estágio lá da avaliação. Aqui você pode fazer o desmembramento lá naquela equação do fluxo de caixa descontado e aí estimar por estágio, né? Tratando ainda de crescimento, esse crescimento ele tem que estar alinhado ao estágio que você está mensurando lá na sua avaliação. Então, no período de alto crescimento, eu vou utilizar uma taxa um pouco maior, depois ela vai estabilizar, e lá na perpetuidade, como padrão, a gente usa a inflação de longo prazo, ou até mesmo estimativa de crescimento da economia para o longo prazo. Aqui, só para mostrar para vocês, isso foi numa avaliação que eu fiz da Lojas Renner, só para ver como o valor final ele é sensível ao crescimento. Isso porque, como é uma taxa composta, isso aqui é uma projeção geométrica, né? Então, ó, para um crescimento na perpetuidade de 1%, eu tinha um valor de R$ 36,00. Quando eu passo esse valor para 2, R$ 39,00, estressando tudo aqui, se eu coloco esse valor lá para os 7, a taxa de crescimento para 7%, esse valor ele triplica, né, basicamente, já passa para 92. Então, Arlindo, qualquer taxa aqui que faz sentido. Cara, se for perpetuidade, então, talvez 2, 3%, 4%, talvez, já acho que seja um pouco de exagero, mas essa avaliação ela não está atualizada, tá, pessoal? Já tem um tempo que eu fiz. Mas é só para vocês verem a sensibilidade do crescimento à taxa utilizada, né? Aqui, no caso, eu estou falando da perpetuidade. Então, tomem cuidado nisso aí, para você não utilizar uma taxa de 7%, achar que isso é plausível, vai te retornar um valor de 92, a empresa está cotada, sei lá, 40, e você achar que tem um upside de 100%, só porque você utilizou essa taxa. Então, muito cuidado isso, cuidado aí no auto-engano de Eduardo Gianetti, para você não se enganar aí com o seu modelo e acabar tendo prejuízo e pagar caro demais por um ativo, beleza? Então, nesse sentido, a gente tem esse conceito aí de perpetuidade, que é o quê? A empresa ela não tem uma vida útil definida. Isso é uma premissa básica, tá? Se a empresa tiver, então, o fluxo de caixa descontado, como eu estou explicando aqui, não vai atender essa premissa. A gente precisa estimar o modelo durante um tempo, só que como é uma série indefinida de pagamentos, uma série perpétua, eu tenho que tratar um valor também na perpetuidade. Então, para quem lembra lá de matemática financeira, em séries de pagamento, para você achar um pagamento na perpetuidade, você vai dividir um yield por uma taxa. Então, trazendo esse conceito aqui para a avaliação de empresas, eu vou ter os fluxos de caixa gerados no período explícito em T+1, ajustado a um crescimento no período explícito, dividindo sobre o custo de capital, que é a taxa de desconto, menos uma taxa de crescimento. Então, isso aqui é uma perpetuidade com um crescimento constante. Isso aqui vai me dar o valor na perpetuidade da empresa, só que lá naquele período explícito que eu coloquei. Então, se eu projetei 10 anos, essa primeira parte da equação é o valor da perpetuidade lá no período 11. Quando eu divido isso por 1 mais WACC elevado a N, isso aqui é um fator de desconto, tá, pessoal? Quando eu faço essa divisão, eu agora sim tenho o valor presente da perpetuidade da empresa. Então, agora sim eu posso utilizar esse valor para fazer aquela soma com o meu período explícito e agora sim eu posso achar o valor intrínseco da empresa, né? Então, esse aqui também eu acabei de falar, né? O valor final da empresa, com base no fluxo de caixa descontado, é uma soma de o que você definiu como período explícito, ou seja, 5 anos de projeção, 10 anos, por exemplo, mais a perpetuidade, que foi o que eu acabei de explicar. Tudo isso agora está a valor presente. Se tudo isso está a valor presente, o que é que eu faço? Eu retiro a dívida líquida. Porque se eu tenho um endividamento muito alto, isso vai diminuir o valor da empresa, né? Então, imagine o seguinte, para mim pagar para que eu adquira essa empresa, eu vou quitar essa dívida. Então,
eu tiro ela do meu modelo. Então, o valor nada mais é do que uma soma do período explícito de projeção mais uma perpetuidade menos a dívida líquida, que seria aí o meu endividamento. Beleza? Boa. Então, vamos passar para uma parte aqui prática. Eu vou mostrar bem rapidamente um fluxo de caixa real para vocês, que é da Login, LOGN3. Vou falar aqui umas brevíssimas narrativas e premissas utilizadas na avaliação. Não tem sentido você sair cuspindo o número no Excel. Isso é muito fácil, vai te retornar um valor, mas não vai ter muito sentido. Então, vamos lá. Quais são as narrativas e os números dessa empresa? A Login, ela opera cabotagem, né, no Brasil Mercosul, que é transporte de contêineres entre portos. Ela tem boa parte do custo associado a dólar. Então, se o dólar vem numa tendência aí de alta há muitos meses, eu espero... Como ela tem custo e dívida em dólar, isso é ruim para a empresa, porque vai aumentar meu custo e como a contabilidade marca a dívida a mercado, também vai aumentar o endividamento. Pô, captei a dívida, o dólar estava R$ 5. Agora essa praga está a 6. Então, eu tenho... Para me pagar essa dívida, eu vou ter que comprar dólar. Se eu vou ter que comprar dólar, o dólar está mais caro, ferrou, não tem o que fazer. A dívida vai aumentar. E o custo dela, boa parte do custo é associado a dólar, porque é bunker, né? Que é o combustível lá do navio para ele transportar a carga. Então, naturalmente, o dólar vai influenciar algumas linhas da minha projeção. Pessoal, isso é uma particularidade minha, tá? Variáveis macroeconômicas, eu acho perda de tempo você sair estimando isso, qual que é o dólar daqui a 2, 3 anos. Isso aí, para mim, não tem muito sentido. Porque você não sabe o valor de amanhã, né? Então, grandes empresas, grandes bancos fazem essas estimativas e ninguém acerta isso, porque não tem como acertar. São só faixas ali de estimativa, você pode utilizar de algum banco, alguma projeção disso, mas perder tempo estimando dólar, taxa de juros, isso não tem sentido para mim. A empresa passou por reestruturação recente, então ela hoje está adequando aí a sua estrutura patrimonial, de dívida e equity. Tem potencial aí para surfar em eficiência logística e tem aí o trigger de curto prazo de BR do mar, que pode reduzir os custos dela, porque ela vai poder, se for tudo aprovado, né, vai poder pegar e alugar embarcação estrangeira, não vai precisar ter gasto com CAPEX de adquirir navio, imobilizando assim mais capital para poder crescer. Então, vai poder fazer uma espécie de Uber, vamos falar assim. Vou alugar aqui um navio uns meses e vou atender essa alta aí na demanda. Ciclo de vida da empresa, ela já há uns trimestres vem apresentando crescimento devido a essa reestruturação. Então, depois de 2017, ela teve uma grande reestruturação e voltou aí a apresentar aumentos nas receitas. Essa reflexão do ciclo de vida me ajuda aqui em estimar, quanto é que eu julgo que essa empresa vai ter aí de período explícito e perpetuidade, período explícito de alto crescimento e depois esse crescimento vai desacelerar até chegar numa taxa X. Então, o ciclo de vida me ajuda nisso. Isso aqui eu já falei também. A empresa também está passando por... não tem muito capex para fazer agora no curto prazo, fez a aquisição de navio agora e vai focar aí na geração de caixa para desalavancar, beleza? Então, deixa eu dar um ESC aqui. Vamos responder as perguntas aqui, Arlindo, antes de bater o modelo? Boa. Então, vamos lá, uma por uma. Tem algumas aqui que a pessoa mandou como anônimo, então eu vou ler apenas a pergunta. Qual que é o risco de investir em ações sem ter a noção básica de valuation? O que você acha disso aí? Boa. Antes de tudo, eu acho o seguinte, que isso aqui que eu faço, que eu estou fazendo, não é para todas as pessoas fazerem na sua jornada como investidor. Então, por exemplo, o cara é médico cirurgião, mas ele quer investir na Login. Cara, ele não vai ter tempo de estudar tudo isso aqui que eu falei, sair olhando o balanço e
e chegar no valor intrínseco. Então, isso não tem muito sentido. Esse cara ele pode fazer uso de assessorias aí, consumir relatório de casos de análise, inclusive do Matrix, e ver se aquilo é um bom investimento ou não. Mas comprar uma ação, sei lá, tá R$20 lá a ação, e eu pagar esses 20 sem nem ter ideia do que está por trás, eu acho isso muito perigoso, porque, sei lá, eu comprei, um exemplo, comprei local web pagando, não sei, um valor X aí. Essas techs apanharam bastante recentemente, deram uma recuperada agora. E se o cara não sabe qual que é o valor ali, isso não vai te dar nenhuma tranquilidade em um momento de pânico, porque eu não tenho nenhum parâmetro, né? Eu não tenho margem de segurança para trabalhar ali entre preço e valor e saber se aquilo que eu estou pagando ou vendendo está caro ou barato. Então, eu acho que é um risco nesse sentido de você pagar por uma coisa e você está pagando muito caro. Tem uma variável que eu sempre gosto de analisar também em valuation, que é crescimento implícito. Ou seja, qual é o crescimento que o mercado está deixando implícito naquele nível de preço? O que é isso? Olha, para justificar esse preço, o fluxo de caixa deveria crescer 50% ao ano durante 10 anos. Isso é plausível? Pode ser para algumas empresas, para outras não. Para essa empresa que não é plausível, eu não posso pagar esse nível de preço. Então, vou esperar cair, eu vou ficar fora mesmo. Então, eu acho que o risco estaria nesse sentido aí. Isso, obviamente, se o cara quiser migrar para fundamentalista, né? Se ele estiver só olhando fluxo, análise técnica, algumas coisas que não são não são objeto aqui da discussão, aí é outra história. Não cabe aqui a gente discutir. Em mineração, CMIN 3, CSN Mineração tá 9,30 e vale R$80. CSN Mineração parece mais barata que a Vale, mas na realidade, bom, eu não entendi o final aqui da pergunta, mas é importante entender que o preço nominal da ação, pessoal, não quer dizer nada. Porque essa ação, por exemplo, pode ter um desdobramento, dividir em mais pedaços e o valor nominal cair. Então você nunca deve tomar sua decisão de investimento pelo preço de tela. Tem que entender o valor mesmo de todas as ações, a market cap. É só um parênteses, né? O preço da ação, ele na verdade é uma fatia do bolo. Que diabo é isso? Você tem a empresa toda que é um bolo. E aí você tem as fatiazinhas que são as ações. Se o bolo está fatiado em fatias muito pequenininhas, o preço vai ser menor, porque você tem mais fatias. Se a fatia é um pouquinho maior, o preço vai ser maior só por essa divisão, tá, pessoal? Então, preço de Magazine Luiza, R$22. Preço de Via Varejo, 12. Via Varejo é mais barato só por isso? Não, pelo amor de Deus. Não vai nesse sentido aí, não, que você vai se dar mal. Eu vi uma trade idea do Arlindo usando o modelo Rive, que eu não conhecia. Por que usou ele? Quando devemos usar esse modelo? É mais fácil que o fluxo de caixa descontado? Boa. O modelo Rive é o Residual Income Valuation. Só para o pessoal entender, deixa eu mostrar ele aqui rapidão. Ele é esse primeiro modelo aqui, ó. Ele trata o valor do ativo como o valor, esse modelo ele foi desenvolvido lá em 95 pelo James Olson. Ele trata o valor do ativo como o valor presente dos lucros residuais futuros. O que é lucro residual? É o lucro gerado pela empresa acima do custo de oportunidade do capital, ou seja, é o lucro gerado acima dessa taxa aqui, de oportunidade do meu capital. Isso por quê? O lucro líquido contábil, ele só contabiliza esse custo de dívida, que é o custo dos juros. O meu custo de oportunidade não está contabilizado lá na DRE. Então, esses modelos de lucro econômico que a gente também tem o EVA, por exemplo, eles buscam mensurar o lucro econômico, ou seja, o spread econômico gerado pela remuneração acima do custo de oportunidade do acionista. Resumindo tudo isso, muito provavelmente eu utilizei para avaliar alguma financeira. Isso porque esse modelo aqui de fluxo de caixa descontado, para bancos, ele já não atende. Estrutura patrimonial e financeira, operacional, é completamente diferente de uma varejista, por exemplo.
A alavancagem, o modelo de negócio em si do banco é muito específico, então você ganha dinheiro captando recurso e distribuindo ele sob a forma de empréstimo e ganhando no spread econômico, no spread. Então, Pessoal, achei que era a minha internet que tinha caído aqui, mas aparentemente é do Arlindo. Então, Arlindo, sua internet deu uma breve caída, acho que agora retornou tudo certo. Se você puder só finalizar o raciocínio do modelo Rive. pronto, eu para resumir, né, eu devo ter utilizado para banco, já utilizei para Bradesco, Itaú e Banco ABC, nas trade IDs. Eu considero que para essas empresas o lucro contábil é uma boa proxy de valor. Então, eu escolhi esse modelo porque ele retira essa parte do custo de capital do acionista, né? Trazendo essa ideia de lucro residual. Então, seria por isso a escolha desse modelo. Perfeito. Outra pergunta, vocês vão fazer mais lives assim de valuation para os assinantes do Master? Vamos fazer sim, novidades em breve, vai ter bastante aula de valuation para vocês aí do Master, pode ter certeza. Quais trilhas do TC Plus vocês recomendam para mim? Assinei o Master essa semana e nunca investi em ações, só em fundos de investimento. Lá no TC Plus você tem trilha de análise fundamentalista, você tem trilha de análise de ações. Então acredito que essas são as mais interessantes para você que está começando aí no mundo dos investimentos. Tem bastante coisa ali sobre aprenda a investir agora, aprenda a investir em ações, análise de empresas, empresas pagadoras de dividendos com alguns modelos. Então acho que seria esse caminho, né, Arlindo? Isso, perfeito. Se ele está começando a investir, né, ele vai se achar ali na. Por exemplo, alguém que utiliza o modelo de Gordon, qual seria ideal? Utilizar o IDIV? Eu acho que não, acho que continua sendo Ibovespa e BRX. O que você acha, Renino? Não entendi. Se eu uso o modelo de Gordon, eu uso. Provavelmente ele está perguntando aqui do custo de capital próprio, do modelo de Gordon, para comparar ali usando o RM como retorno do índice de dividendos. Eu não sei se eu iria por essa linha, eu acho que eu continuaria com o Ibovespa, mas é uma possibilidade. Tudo é discussão, né? Qual que é a premissa que mais se adequa? Eu, Arlindo, uso o IBRX, às vezes uso o IBOV, tomando aqueles cuidados que eu expliquei na apresentação. Não faço nada muito diferente disso, não. Mas, assim, é uma decisão pessoal, tá? Que eu julguei ser plausível. Última pergunta aqui, antes da gente ir para o modelo, você prefere usar a taxa de crescimento nominal ou real? A taxa de crescimento na perpetuidade. Caso seja real, poderia abordar rapidamente o cálculo? Eu acredito que seja a taxa nominal mesmo, né? Não, lá na perpetuidade, eu só tomo o cuidado mesmo dela não ser muito alta e fora da realidade. Eu costumo usar coisa ali na faixa de 2,5%, 3%, que é basicamente a estimativa de PIB para longo prazo lá do Boletim Focus do Bacen. Mas é uma possibilidade também fazer esse ajuste aí para a taxa real. Mas não faço não essa adaptação. Beleza, acabaram as perguntas e aí podemos para o modelo. Boa. Uh, aqui no Excel, vocês estão vendo no Excel? Ainda está no PowerPoint. Acho que você tem que parar de compartilhar a tela de novo e iniciar clicando no Excel. Então, tá. Tá no Excel agora? Sim. Boa. Bom, então, essa aqui é o modelo para login. Não tome isso como verdade absoluta, é só uma estimativa que eu julguei algumas premissas plausíveis e aí cheguei a um valor intrínseco para esse ativo. De novo, lembre sempre da narrativa, tá? Atrás desse modelo. Então, não adianta sair cuspindo números aqui sem você saber o que, você está fazendo. Eu gosto de sempre, nas minhas avaliações, isso é mais pessoal, colocar imagens da empresa e o que a empresa faz para não sair viesado aqui quando sai alguma notícia que não tem nada a ver e, por acaso, o preço da ação cai. Mas isso aí é loucura minha, não é releve. Então, por exemplo,
Aqui eu falei que o valor da empresa é o valor presente da geração de caixa futura. Então, o que é que eu faço aqui? Eu tenho anos que já foram realizados, ou seja, 19 e 20, e tenho os anos que eu faço a estimativa. Estimo as receitas, custos, etc. Eu vou chegar no fluxo de caixa. Mas eu vou explicar isso aqui com mais detalhes logo mais. Deixa eu falar logo de como a gente estimou aqui o WACC, que é o custo médio de capital. Então, por exemplo, por que eu cheguei aqui a quase 11%, né? 10,5%? Isso aqui é um modelo CAPM, então a empresa tem um beta aí de 1,14, então ela se move aí quando o mercado sobe 1%, na média, esse beta aqui é uma média, tá? Ele tem o preço da ação tende a se mover 1,14 vezes isso. Usei uma taxa livre de risco de 8,31%. Aqui na taxa livre de risco eu costumo utilizar ou a estrutura a termo das taxas de juros da Ambima, ou o título de longo prazo mais longo, lá pelos 10 anos, mas deve estar por essa faixa de 8%. Retorno de mercado aqui eu utilizei Ibovespa, então é uma média geométrica, tá? De 9,5%. E para essa empresa eu adicionei aqui 5% de inflação de longo prazo. Esse 5% aqui, pessoal, ele é mais discricionário, tá? Você vê que o CAPM puro aqui seria de 9,7%. Mas, dado alguns riscos que eu julgo nessa empresa, de alavancagem, operacional, etc., eu coloquei aí um prêmio adicional de 5% e coloquei isso como inflação de longo prazo. Então, o meu custo de capital para essa empresa está na faixa aí dos 15%, beleza? Para custo de capital de terceiros, eu utilizei aquela abordagem do balanço, então, despesa financeira e saldo de empréstimos. Fiz alguns ajustes aqui de contabilizações nas despesas financeiras, então, tem alguns itens lá que não têm a ver com o custo de dívida em si, e aí eu ajustei isso aqui na mão, me dando aí um custo de capital de terceiros na ordem de 8,4%. Isso líquido de IR vai dar aí uma faixa de 5,5%, né? Tirando a dedução dos juros. Quando eu pondero isso pelo market cap e pela dívida, eu vou achar uma relação de 54,46. Então, o custo aí médio vai ser a relação aí entre os custos e a ponderação de cada um, beleza? Veja que aqui eu utilizo o valor de mercado do PL e aqui eu utilizo o valor da dívida em si. Nessa dívida, aqui eu não mensurei ela a valor de mercado. Eu assumi a premissa de que, como ela tem muita dívida em dólar e tal, ela já faz essa marcação ao mercado, então eu assumi que valor de mercado é igual ao valor contábil da dívida. Isso é a melhor premissa? Não, é apenas a premissa que eu assumi. Tem uma forma de você marcar a dívida da empresa a valor de mercado, que é precificar a dívida pela ETTJ. Então, você usa aqui a taxa de juros da curva de juros para precificar a dívida a valor de mercado. Então, você considera, por exemplo, o valor contábil como a saída de caixa e as despesas financeiras como um cupom de juros, ver a maturidade dessa dívida e ver qual seria o valor de mercado disso. Mas não me dei esse trabalho. Então, assim eu cheguei aos 10,5%. Então, essa aqui vai ser a taxa que eu vou trazer esses fluxos a valor presente. Eu estimei aqui que os 2 próximos anos vão ser anos de alto crescimento, em que a receita vai crescer numa faixa de 16%. Esses 16% é o produto do ROIC atual pelo reinvestimento que a empresa está fazendo. Então, ela tem um crescimento sustentável esperado de 16%. Isso não quer dizer que eu vou cravar esse valor aí de 16% nos próximos balanços. É apenas uma estimativa. Então, com essas receitas crescendo a 16%, eu tendo uma margem bruta aí, acho que na faixa de 30%, mais ou menos. Eu estimo os custos, tudo por faixa, tá, pessoal? Entre 25% e 30%, mais ou menos. Aí, lucro bruto,
Vou ter as despesas operacionais, eu estimo basicamente por uma relação entre as despesas operacionais pela receita. Chego lá o nosso NOPET, vou voltar com a depreciação e amortização, que eu expliquei lá na apresentação, né? Porque não é uma saída de caixa naquele momento. E aí vou ter o fluxo de caixa operacional. É interessante aqui, nessas empresas de logística, que você tem capacidade não, desculpa, você tem necessidade de uma alta despesa de capital para sustentar o seu negócio. Porra, eu transporto container. Então, para fazer esse transporte, eu tenho que adquirir navio, eu tenho que fazer manutenção disso. Então, você espera aí um capex relevante aí com base em relação à sua geração de caixa. É diferente aí de uma empresa de serviços, por exemplo. Você vai avaliar um banco de investimento. O capex dele de equipamento mesmo vai ser pequeno. O que o cara investe mais é em pessoas. Então, mas isso é outra discussão, tá? É só falando aqui para adaptar as premissas da empresa. E, finalmente, a gente tem a variação do capital de giro da empresa, que é a variação ali esperada no ativo operacional líquido, né? Isso aí, finalmente, a gente chega num fluxo de caixa esperado. Eu coloquei aí uma estimativa de 10 anos, poderia ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, isso aí é julgamento. Trago tudo isso a valor presente. Aqui a gente tem essa... Aqui eu estou fazendo o valor presente também da perpetuidade, que é aquela mesma fórmula que eu coloquei. Retiro a dívida líquida, 680 milhões. Chega, então, no valor da firma de 2,8 bi, né? Aqui está aquilo que eu expliquei do bolo, né? Vou repartir agora esse bolo em 104 milhões de ações. Chega, então, a um valor aí estimado de 27. Ora, se o preço da ação hoje está ali na faixa dos R$15, e eu julgo que vale 27, então eu considero que eu tenho uma margem de segurança nesse investimento. Então, eu vou comprá-lo, enfim, manter na carteira enquanto fundamento sustentável. Beleza? Nessa faixa de valor, às vezes eu coloco isso lá nas trade também, esse valor aqui, pessoal, esse final de tudo, isso aqui não é a chave, né? O valuation, ele não é um processo determinístico. Então, é 27 e acabou. Não, calma. Pensa bem comigo. Se a empresa fizer uma nova captação de dívida a um custo um pouquinho mais elevado dessa média aqui, se ela fizer uma captação de dívida 10%, o custo de capital dela vai aumentar. Então, se o custo de capital dela aumenta, o valor diminui. Então, isso já é uma questão. Esse crescimento aqui, ele pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, também vai alterar esse valor. Então, eu gosto de estimar também o valor por faixas, tá? Como é que eu faço isso? Eu estresso um pouco o modelo. Altero um pouquinho as taxas de desconto, o período de alto crescimento eu coloco 1 ano a mais, 2 anos a mais, 1 a menos, etc. Altero um pouquinho aqui o crescimento na perpetuidade e vou vendo ali umas faixas de valor. Uma forma de você deixar isso ainda mais automatizado é você fazer simulações computacionais. Então, por exemplo, você tem uma simulação que é um experimento de Monte Carlo, que ele gera vários cenários, alterando essas variáveis, tá, pessoal? De acordo com a distribuição de probabilidade que você estabelece. E aí ele vai te dar uma faixa de valor e uma distribuição estatística que você vai ver onde está mais provável o valor da empresa. Então, você estima aqui por faixas. Eu achei lá que o valor é 27, mas isso aqui é determinístico. Vamos fazer algumas simulações aqui. Nesse daqui eu fiz, se eu não me engano, 100 mil simulações. Eu não sei onde é que está aqui a... não, foi 5 mil? Pronto, 5 mil avaliações. E aí ele me gerou todos esses inputs aí. Então, a zona de valor mais provável estaria mais ou menos aqui nessa faixa. Você tem as estatísticas. Isso aqui é um software pago, é o Crystal Ball. Tem um texto lá no TC School que vocês podem consultar sobre isso aqui também, que é bem interessante essa modelagem de Monte Carlo. Arlindo, surgiram algumas dúvidas aqui do modelo, aproveitar que está nessa parte. A primeira é se você pode disponibilizar essa planilha depois no Trade Idea,
E a segunda, já emendando, é se você pode explicar melhor como estimar as despesas operacionais, custos e receitas. Como é que você faz essa progressão da evolução dos custos, evolução da receita e também a evolução das despesas? Boa. Eu posso disponibilizar, só não garanto que vocês vão entender, tá? Porque eu fiz ela já há um tempo, aí quando a empresa vai publicando balanço, eu meio que vou remendando as informações, e aí pode ser que para um terceiro fique complicado. Mas eu posso colocar assim, e só dando mais um spoiler, a gente está trabalhando numa planilha de valuation padrão para vocês aprenderem valuation, a gente vai publicar lá no site, e vocês podem utilizá-la depois. A gente está linkando várias coisas com conteúdos do TC School para você ler o texto e saber que variável é aquela. Basicamente, essas despesas operacionais, eu estimo ela de acordo com a estrutura da empresa. Então, por exemplo, a Login tem uma despesa operacional na faixa de 30% da sua receita, e eu não espero que isso aumente muito ao longo do tempo. Então, eu posso deixar isso mais constante no tempo, entendeu? E seguir com essa relação. Então, por exemplo, aqui eu já julgo que a login está numa faixa entre despesa operacional e receita, não muda muito de acordo com o tempo, se você olhar o histórico. Então, eu uso essa mesma relação para o futuro. Mas você pode só apenas, se a empresa já está madura, estimar ver qual foi o realizado em 2020 e reajustar isso pela inflação. Pessoal, tudo aqui vai ser premissa, tudo aqui vai ser estimação do que você acha que é mais plausível, tá? Na minha avaliação, essa forma é plausível. Pode ser que na de outra pessoa não seja, a gente tenha que ajustar alguma coisa. Mas não existe uma regra em si para você fazer projeções de receita, nem de despesa, nem de custo. Eu, Arlindo, costumo utilizar as margens operacionais e margem de custo. Você também pode fazer ajustes na margem no decorrer do tempo. Por exemplo, eu acho que aqui no ano 5, a margem bruta da empresa vai cair um pouco. Por que que vai? Talvez o mercado de cabotagem, ele de fato engrene no Brasil e chegue mais dois concorrentes gringos. E eles ofereçam preços mais atrativos do que a Login. Então, a Login vai ter que baixar os preços dela e para manter competitivo no mercado. É uma premissa? É uma premissa. É a melhor premissa? Pode ser que seja, pode ser que não. Tudo aqui é questionável. Nada é verdade absoluta. Da mesma forma, eu fiz com o CAPEX. Se eu estou colocando aqui 2 anos de alto crescimento, eu julgo que a empresa vai manter os níveis de CAPEX que ela está mantendo nos últimos anos, que é o de fazer a aquisição de navios e fazer a manutenção dos que já existem, né? Passando aqui para esse período intermediário, você vê que o CAPEX ele diminui drasticamente. Por que diminui drasticamente? Eu considero que aqui o CAPEX já foi feito e agora eu só vou fazer a manutenção dele. Então, por exemplo, você compra um carro zero, você tem um desembolso muito alto. Mas na medida em que os meses forem passando, você só vai ter agora o custo de manutenção, trocar óleo, trocar pneu, levar ele na oficina, etc. Então, eu faço as estimativas com base nesses cenários, tá, pessoal? Não quer dizer que é o que vocês têm que fazer ou que é o correto. São apenas premissas. Tem pergunta aí, André? Não? Tem uma última pergunta nessa linha de Pode. despesas. É correto estimar a despesa por um percentual histórico? Por exemplo, média de 5 anos? Como a Arlindo disse, é tudo questão de premissa. É interessante Isso. você entender que o valuation é muito mais importante o processo do que o resultado final. Então, você está entendendo aqui o que o Arlindo está estimando. Um certo crescimento para a receita, um certo crescimento para os custos, e aí você vai entendendo a sensibilidade do resultado do seu valuation a partir das premissas que você vai colocando. Isso é o mais importante, você entender, por exemplo, essa empresa está indo por um ritmo de alto crescimento de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, e que tudo isso vai interferindo no resultado final. Então, pessoal, essa aula aqui é muito mais importante para vocês entenderem o processo de avaliação, o processo do modelo, e isso sim vai trazer um valor para você poder avaliar as empresas. Isso, perfeito.
Mas só para deixar um pouco mais concreto, é uma forma também de se avaliar. De novo, só toma cuidado que o que já passou não necessariamente vai se repetir, né? Então, vê qual que é a narrativa ali que se adequa àquela tua avaliação. Se a empresa vai passar, por exemplo, por um turnaround, precisa de alguma reestruturação, talvez aquelas despesas subam um pouquinho mais. Ou até o contrário. Você vai, por exemplo, analisar a Pets, a Hidrovias, que fizeram IPO ano passado, vai ter um monte de despesa lá na DRE que não vão se repetir nos próximos anos, porque eles gastaram muito com consultoria. Então, tá lá, serviço terceiro, consultoria para IPO. Isso vai acontecer nos próximos anos? Não necessariamente. Então, talvez seja um percentual um pouquinho mais baixo, tá, pessoal? Então, é só para vocês entenderem que nunca você vai ter regra pronta para nada. Beleza? A essência do modelo é essa. Você tem aqui, eu gosto de calcular qual que é a taxa interna de retorno que está implícita naquele investimento. Então, por exemplo, eu estou pagando um enterprise value de 2,3 bi, que é o market cap mais a dívida, e estou tendo esses fluxos de caixa aqui por ano. De novo, de acordo com a minha projeção. De acordo com essa avaliação, qual que seria, então, a taxa interna de retorno? Seria de 16%. Eu posso utilizar isso aqui também para saber se a empresa está cara ou barata. Eu estou em dúvida entre Login e Hidrovias, mas quero decidir quem está mais barato. Quem tiver a taxa interna de retorno mais alta, muito provavelmente vai estar mais barata, né? Porque se eu estou pagando barato aqui, se eu pagasse aqui, por exemplo, 1.600, eu teria uma TIA implícita mais alta. Então, por isso que é importante sempre eu pagar barato. Se eu pagasse aqui 5 milhões, 5 bi, na verdade, aí a minha TIA cairia para 6. E assim sucessivamente, tá, pessoal? É mais uma forma aí de avaliar quanto eu estou pagando e quanto é que eu estou levando. E, finalmente, eu gosto de calcular também o crescimento implícito nos fluxos de caixa que o mercado está estimando. Então, no nível de preço aqui, eu não sei quanto é que ela fechou hoje, mas na época que eu fiz isso aqui, estava estimado um crescimento de 13% ao ano nos fluxos de caixa da empresa. Na minha avaliação, a empresa tem como bater esse crescimento aqui de 13%. Então, à medida em que ela for chegando ali na maturidade da sua operação, tem que fazer menos capex e vá sobrando mais caixa, ela deve ter um crescimento maior do que o mercado está estimando ali. Seria nesse sentido. Tem dúvida aí, André, que queira comentar agora? Acabou as dúvidas. O pessoal aqui elogiando, muito boa aula, bela aula, muito bom. E é isso, pessoal. Vamos ter várias aulas nesse sentido aí. Fiquem aí, alunos do Master, alunos do Start, fiquem tranquilos que o conteúdo só está começando. Cada vez mais a gente vai melhorar para vocês. Mas não terminou ainda não, viu? Deixa eu só falar aqui rapidão, já para o encerramento da aula. Eu coloquei algumas dicas aí para a gente ficar ligado nos processos de valuation. Você ter sempre resiliência, né? O mercado não está nem aí para o seu modelo. Então, eu estimo que login vale R$26, por exemplo. E ela está hoje 15, já está 15 há vários meses. Cara, o mercado não está nem aí para essa planilha que eu fiz. Então, não acho que você vai fazer uma avaliação, seja do que for, e o preço vai convergir para o fundamento no curto ou até mesmo no médio prazo. O objetivo sempre é comprar ações que você julga que está barato. Se a ação vai subir ou não no curto prazo, aí é outra história. E se isso te incomoda, se você fica carregando a ação e, caramba, essa ação não anda, talvez ser fundamentalista raiz, vamos falar assim, não seja a sua filosofia de investimentos. Talvez você precise se adaptar quanto a isso. Já vim falando sobre isso, não existe premissa perfeita, tudo é modelável, tudo é discutível. Valuation não é determinístico, tá? Então, existem muitas variáveis aí que estão expostas à aleatoriedade e coisas que a gente não está no nosso controle. De novo, não adianta você ficar fazendo previsão de PIB, de Selic, de dólar.
nada disso, não você ficar fazendo um modelo por sua conta para isso, porque economista já faz isso e erra toda hora e fica explicando por que errou. Então, não sou eu que vou ficar perdendo tempo fazendo isso. Deixa isso para quem é profissional, usa os índices de incerteza macro lá do Matrix, que tem todo um trabalho estatístico ali de profissional que entende. Não fica perdendo tempo estimando o dólar daqui a 5 anos. O preço do barril do petróleo daqui a 15 anos. Quem é que sabe isso? Ninguém. Então, acho que não é por aí. Tenha sempre uma tese robusta de investimentos, né? De novo, o valuation ele é narrativa e número, né? Tem até um livro da Modarange. Não adianta você ficar triturando números sem saber a narrativa que está ali por trás. Contabilidade e valor, estude contabilidade. Se você ainda não sabe ler um balanço, ler uma DRE, vai lá no TC Plus, tem curso sobre isso, para você consumir e fazer a avaliação de forma correta. Siga aí a gangue do TC School nas redes sociais, a gente de vez em quando não, diariamente abre caixa de perguntas, discute muito valuation e ações tanto no Twitter como no Instagram, siga nas duas redes aí, e também a rede do TC School. Obrigado aí por terem assistido eu falar durante todo esse tempo. Já foi 1h30. Desculpem aí ter me esticado aí no tempo, mas é um assunto que eu gosto muito e acho que deu para vocês absorverem algumas coisas aí sobre valuation de empresas. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Acho que era isso, André. Todo mundo elogiando aqui a aula, lembrando que essa gravação vai ficar disponível, vou postar lá no 3 Dias para vocês depois e também vai estar lá no módulo de aulas ao vivo do Start. Então, agradecer também o Arlindo por estar presente aqui com a gente, dar essa aula. 1h30 parece muito, mas passa rápido quando o conteúdo é bom e dá para ver aqui pelo pessoal que realmente gostou bastante da aula. Lembrando, pessoal, mais uma vez, é muito mais importante vocês aprenderem enquanto fazem o modelo do que o resultado final. É importante vocês entenderem a dinâmica da empresa, as premissas que você está usando e também a flexibilidade das premissas no resultado. O Monte Carlo que o Arlindo mostrou ali é muito legal para você ver que, dependendo do crescimento, dependendo do WACC, dependendo de N fatores, você vai ter resultados diferentes para aquela empresa. Então, agradecer mais uma vez o Arlindo, a presença de todos. Quinta-feira que vem, mais uma live do Start. E vocês do Master, fiquem tranquilos, tem muita notícia boa vindo aí. Vai ter bastante conteúdo para vocês. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal. Segura aí que vem coisa boa, viu? Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Abraço.